Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nos estudos ou na leitura, pegando por base o capítulo 5 do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 5, falando do Sermão da Montanha. E nós queremos ler novamente esse texto para nossa meditação no nosso devocional de hoje. Pegar mais um ponto da palavra de Jesus, a qual ele fez menção no monte, quando ele citava esse sermão. Diz assim, o capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós estamos aqui numa série de mensagens e pensando em cada ponto do sermão da montanha que Jesus mencionou. E o primeiro ponto que nós abordamos e precisamos abordar é que a visão, que quase todas as pessoas fazem desse texto, é que essas recompensas e que esse resultado de cada uma dessas virtudes, ele vai ser manifestado na vida eterna. E nós já falamos aqui que o reino de Deus, ele não começa quando nós partirmos desse mundo. O reino de Deus, ele não começa com a nossa morte ou com o arrebatamento da igreja. O reino de Deus, ele começa no momento em que nós recebemos a Jesus como Salvador. Esses atributos, na verdade, foram apresentados por Jesus quando ele estava bem no começo da formação da igreja. Foi dos seus sermões básicos, dos primeiros sermões, quando ele estava agregando os seus discípulos. E ele disse uma palavra basicamente de conversão aos seus discípulos. Olha, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humildade é o que nos traz a reconhecer a Jesus como Salvador e como Senhor da nossa vida. As pessoas que não querem ter um Senhor, as pessoas que não se colocam como servos, elas não vão conseguir entrar no reino de Deus. Porque nós chegamos aqui no reino de Deus, que é a vida cristã que nós vivemos, isso é o reino de Deus e já é o reino de Deus, o nosso cristianismo que nós vivemos aqui, porque nós nos humilhamos e entendemos, aceitamos a proposta de Cristo de sermos servos de Jesus. A segunda expressão é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha bem, bem-aventurados que choram. Passamos por dificuldades, vivemos coisas difíceis, passamos por humilhações, passamos por constrangimentos, discriminações até. E ele fala assim, mas bem-aventurados são vocês, que encararem fazer parte do reino de Deus, agora que vocês já se humilharam, sabendo que vocês terão retaliações, sabendo que vocês serão criticados. Serão criticados na forma de vestir, na forma de falar, na composição. Os que choram serão consolados. E nós somos consolados hoje, na verdade, porque nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Sabemos que, enquanto as pessoas tentam nos criticar, nós estamos crescendo em graça diante de Deus e Ele tem tomado conta das nossas vidas. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha bem, nós temos vitórias extraordinárias nas nossas vidas, porque nós, na verdade, não agimos pela violência e não agimos pela força querendo conquistar nossas coisas, porque nós confiamos em Deus. E quando nós confiamos em Deus, Ele certamente vai tomar as nossas dores, as nossas guerras, as nossas lutas, e Ele vai fazer com que as coisas deem certo para nós. Olha bem, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra. A
Aqui não está falando da vida eterna, está falando que nós vamos vencer aqui nesse mundo, porque nós esperamos que Deus haja e Deus lute as nossas lutas. Lá no Salmo diz assim, uns confiam em carros e cavalos, mas nós continuamos fazendo menção do nome do Senhor. Enquanto os exércitos humanos vencem com suas armas bélicas, com a sua força, com a sua violência, nós esperamos em Deus e Deus vence as nossas guerras. O próximo texto fala assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só se aproximarão de Cristo aqueles que têm desejo pela justiça, aqueles que gostam do que é certo. No capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Olha bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você pega a sequência do texto, vai falar assim, ó, Jesus não veio ao mundo, não foi para condenar o mundo. Jesus veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Mas os homens, querendo viver o pecado, eles se afastam da luz, eles se afastam de Cristo, porque Jesus é luz. Aqueles que querem viver errado não conseguem ficar próximos dele, porque a luz apresenta as falhas. Mas aqueles que querem realmente viver uma vida de justiça, aqueles que conseguem realmente apartar-se do pecado, eles se achegam à luz, eles se aproximam da luz, para que as suas obras sejam vistas. Então, as pessoas que têm sede de justiça são aquelas pessoas que pretendem e desejam mudar de vida. A Bíblia diz e mostra que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, elas passaram por uma mudança extraordinária. Publicanos se tornaram verdadeiros cristãos e chegaram a ser elogiados. Centuriões foram elogiados pela fé, porque aproximaram de Jesus. Homens que a sociedade jogava fora, discriminava, prostituta como Maria Madalena e outras pessoas na situação que a sociedade desprezava, se aproximaram de Jesus e tiveram êxito. Você é daqueles que tem fome e sede de justiça? Você é daqueles que gosta das coisas certas e procura viver de uma forma correta? Essas pessoas conseguem se ingressar no reino de Deus. Essas pessoas conseguem fazer parte do reino de Deus. A verdade é que nós temos na igreja hoje pessoas dissolutas, falsas, mentirosas, enganadoras, trapaceiras. Pessoas de todas as formas fazem parte da igreja e não mudam, porque na verdade elas também não fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Olha bem, a justiça de Deus, às vezes, ela é meio incompatível com aquilo que nós temos como justiça. Nós olhamos justiça como vingança. Deus não. Deus olha a justiça como resposta a arrependimento, resposta ao perdão. A Bíblia diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados ou cancelados os vossos pecados. E assim venha sobre vós o tempo de refrigério pela presença de Cristo. O que Deus espera de nós para que Ele execute a sua justiça na nossa vida é o nosso arrependimento. Tanto para nós ingressarmos no reino, como depois que estivermos no reino. Algumas pessoas preferem desistir do que se arrepender. Algumas pessoas preferem desistir do que se humilhar e pedir perdão. Mas vamos lá na primeira expressão de Jesus. Os pobres de espírito ou os humildes de espírito herdarão o reino de Deus. Somos capazes de nos prostrar diante de Deus em humildade, reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos e corrigir isso. Quando nós queremos andar correto, é porque nós temos fome e sede de justiça. E não há lugar mais justo do que na presença de Deus. Não existe Deus mais justo do que o nosso. Aliás, não existe outro Deus. Só existe o nosso. E o nosso Deus é caracterizado pela sua justiça. E aqui é lugar de justiça. No reino de Deus é lugar das coisas corretas e das coisas certas. E se você não está disposto a viver uma vida correta, uma vida direita, você só está na igreja, mas você não faz parte do reino. Se você quer viver a vida de retidão e correto, você faz parte do reino de Deus. Olha bem, a justiça de Deus, ela não é igual à nossa justiça. A justiça de Deus, ela é cercada de misericórdia e de novas oportunidades às vidas. Jesus estava crucificado no último momento da sua vida. Tinha 2 ladrões ao seu lado. A Bíblia diz que de um lado, um ladrão zombava dele
e dizia, abusava, dizia, por que tu estás aqui conosco se tu és o Filho de Deus? O outro, do outro lado, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Olha bem, ali era o momento de nós entendermos um pouco a justiça de Deus. Aquele homem roubou a vida inteira. Aquele homem foi ladrão a vida inteira. E a única coisa que ele precisava para que a justiça de Deus operasse na vida dele era o arrependimento e um desejo sincero de mudança. Deus vai fazer isso com as outras pessoas, até com os que nos odeiam. Deus vai perdoar as pessoas até que nos ofenderam. Deus vai fazer justiça porque Ele vai perdoar aqueles que nós achamos que deviam morrer. Mas assim é a justiça de Deus. E se tu tem fome e sede de justiça, eu quero te dizer que aqui é o lugar certo. Dentro do reino de Deus é o lugar certo. E aqui é a justiça. Aqui é a justiça. Deus castiga quem Ele ama. Deus repreende quem Ele ama. A Bíblia diz que Ele faz isso. Então, algumas pessoas passam pela correção de Deus. Isso também é justiça de Deus. Isso não é desamor. Isso é justiça. Algumas pessoas se prendem tanto à ideia do amor fantasioso que acham que Deus vai ser injusto. Que mesmo aqueles que permanecem a vida inteira no pecado, sem se consertar, sem mudar, sem abandonar o mundo, está tudo bem. Mas não é bem assim. Porque o amor de Deus não anula a sua justiça. A justiça de Deus é um atributo de Deus. Do tanto que o amor é um atributo, a justiça também o é. Deus, Ele espera, tem paciência, Deus nos suporta nas nossas infidelidades e fraquezas. Mas Ele espera que em um momento nós possamos mudar essa situação, essa história e fazermos as coisas certas. Se você tem fome e sede de justiça, eu te digo uma coisa. Aqui no reino de Deus, ao qual nós fazemos parte, é o lugar disso acontecer. Só que a justiça de Deus não é vingança. A justiça de Deus é a repreensão. A justiça de Deus é uma chamada ao arrependimento e à mudança de vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.